Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo top. Eu trago agora para você o Silas, eu trago para você também Rafa Marques, todos comentando a respeito da vitória do Flamengo. O Flamengo emplacou 3-0 em cima do Curitiba e a equipe F vai trazer toda a repercussão desta vitória maiúscula do Mengão. E você, torcedor, que clicou nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e, se gostar, também se inscreva em nosso canal. E aí, Leão, na tela, a vitória do Flamengo, olha, 3-0 contra o Curitiba, e a gente vai falar desse tema. Eu acho que tem a expulsão do Pedro Rossi, vocês vão comentar, que vocês são bons para comentar mesmo, e eu acho que vocês são maravilhosos. Eu só tenho a função aqui de colocar a bola ali para vocês fazerem o gol, né? Porque a gente vai lá em gol, aí o Samuel Lino começa, o Pedro também foi muito bem. O olhar para esse jogo, ô Léo, é aquele assim, eu pego um adversário, né? Eu preciso fazer a lição de casa, o Flamengo foi lá e agora continua a perseguição ao Palmeiras com um jogo a menos, né? O Flamengo, inclusive, chegou a contestar a realização desse jogo, né? Por causa dos desfalques, por causa da liberação de jogadores para a seleção. Mas, no final das contas, com o que tinha, né? Apesar de todos os desfalques, venceu de maneira quase que protocolar, né? Porque contra esse Flamengo, você cometeu os erros que o Curitiba cometeu, aí é fatal, né? Você viu lá já o erro da saída de bola do Pedro Rangel, que no geral fez um bom jogo, né? Exatamente. Fez inclusive boas defesas, mas ele erra na saída, força um passe pro JP Sherman, e aí o Pedro, num toque de letra fantástico, aciona o Samuel Lino. E o Samuel Lino é o nome do jogo. 2 gols, Dois né, cara? gols e uma assistência, porque o passe pro segundo gol, pro segundo gol, que é o gol do Pedro, é dele também. E jogando numa função que é diferente da habitual, né? De ponta, aberto, jogando por dentro. Porque ele começa com o Bruno Henrique na esquerda, ele começa com o Luiz Araújo na direita. E a expulsão do Pedro Rocha, que eu acho correta. Mas eu não vi o que será que ele pensou de largar o jogo, tá ali na defesa do Flamengo, ele faz isso daí, né, cara? Porque essa entrada com a trava da chuteira de cima pra baixo, isso aí, assim, pode passar batido na hora, mas o VAR vê, ele dificilmente não vai chamar, porque a orientação é pra chamar, né? Então, uma vez que chamou, um abraço. Aí, cara, 10 contra 11, já tá em vantagem. O Curitiba faz o quê? Se abre? Também não vai se abrir, vai tentar sobreviver no jogo, sobreviver o quanto deu, né? Mas no final das contas o Flamengo se impôs no segundo tempo, vitória bem tranquila, o Pulgar de volta, o Everton Araújo fazendo um jogo seguro ali também ao lado dele no meio de campo. Eu acho que o Flamengo tem várias boas notícias, a única que não é boa notícia é a lesão do Léo Ortiz, mas pelo menos é o último jogo antes da parada, né? Então, se não for nada grave, tem tempo aí pra recuperar. Ô Silas, eu olho pro Samuel Lino, eu vejo também aquela questão da resiliência, porque é um cara que vem, custa caro, todo mundo esperava muito dele. Ele no início joga bem, depois ele tem uma queda vertiginosa e agora volta a atuar com qualidade. Você que foi jogador, treinador, isso aí, essa retomada, é muito parte do atleta ou do sistema, do cenário que é criado pelo clube, pelo treinador, pelos companheiros, para auxiliar ele? Quando você fala de Corinthians e Flamengo, é diferente de tudo. Adaptação, a chegada, a forma como chega. Samuel Lino chegou com muito nome, chegou com muito cartaz. E, como você bem falou, Edu, começou bem, depois teve uma queda, mas assim, eu acho que assim como o Everton Cebolinha, que também teve altos e baixos, você está num clube, num time, com um elenco gigante, com uma cobrança gigante, num estádio que recebe sempre muita gente, uma filosofia de jogo que só jogar bem não interessa, tem que jogar bem e ganhar. Então, assim, é tudo diferente de quando você vai para um outro clube. Palmeiras deu 3 anos quase para Rafael Veiga, para Scarpa, para se adaptarem. Você muda jogador de posição e dá certo, e a torcida tem paciência para esperar, aguentar todo esse processo. No Flamengo, não. O Flamengo muda tudo. Tanto é que, seguindo a filosofia do Flamengo, o único erro que eu acho que o Leonardo Jardim cometeu no jogo do Flamengo contra o Palmeiras foi tirar o Everton Araújo no intervalo. E o Flamengo ficou a cara do Flamengo, mas ficou totalmente vulnerável quando se viu com um jogador a menos. Então, assim, é legal você seguir a forma que o time joga, gosta de jogar, Maracanã, a torcida empurrando, mas tem hora que você tem que enfrentar um Palmeiras. Você não pode fazer uma loucura dessa. Então, acho que esse foi o grande erro dele. Mas o Samuel Lino se adaptou, a família se adaptou. Eu acho que tudo isso concorre ali para o bem do cara que entende, cara, eu tô aqui, eu tenho um contrato, eu tenho que esperar meu tempo, a minha hora, o entrosamento, e os gols vão aparecendo nas horas certas. Hoje, 2 e assistência para o Pedro, cara, vai criando aquela amizade
fora e aquela amizade dentro do trabalho também. E já já você vai acompanhar a entrevista coletiva do Leonardo Jardim aqui também no Equipe F. Ô Rafa, o Silas fala tão bem, né, nessa questão, toca na questão do Leonardo Jardim. Depois da trauletada diante do Palmeiras, ou ele tem uma semana em que ele ganha, né, ele faz a lição de casa também na Libertadores, ele tem um sorteio que foi complicado, pega um Cruzeiro e tal, mas faz a parte dele no Campeonato Brasileiro. Porque imagine só se ele vira, né, essa pausa para a Copa do Mundo, ela é legal, o cara pega férias, vai torcer pro Brasil ser hexa, tudo, vai curtir a família, depois volta para se preparar para a sequência. Mas você fica quanto? 42 dias quase? Sim. 45 numa situação. Ou você fica muito distante do líder, ou então você fica time que está na zona de rebaixamento. O Flamengo continua fazendo a sua parte, né? E aí o Leonardo Jardim entra nisso, né? De virar o jogo. Sem dúvida. E assim, pela primeira vez, Edu, na história do futebol brasileiro, de maneira ordinária, ou seja, sem interferência de pandemia ou sem aquelas antigas confusões do calendário, né, que eram caracterizadas constantemente aqui no futebol brasileiro, nos anos 70 e 80, principalmente, e início dos anos 90, é a primeira vez que, de maneira ordinária, os times do Brasil param durante uma temporada por 50 dias. Então, é seguro dizer que na segunda parte desse ano teremos uma outra temporada. Isso serve para brasileiro, para Libertadores, para a Copa do Brasil. Acho que não tem nenhuma diferença nesse tipo de diagnóstico de competição para competição. Especificamente em relação ao Leonardo Jardim, ele começou a ter algumas situações de desconforto perante o torcedor. O que o Silas fala, não dá muito tempo, né? O time tem que vencer sempre. A exigência do torcedor é pelo resultado associado ao jogo bem jogado. E o Flamengo começou a não ter as duas coisas num curto espaço de tempo, mas se recuperou. Fez o papel dele na Libertadores. O Flamengo tem um elenco que o obriga, teoricamente, a todo ano ser o time de melhor campanha na fase classificatória. Isso aconteceu esse ano, que não acontecia desde 2022. E no Brasileiro, com uma equipe bem desfalcada, sem 9 jogadores, se impôs hoje diante de Curitiba, venceu por 3-0 com alguma tranquilidade. Então, claro, é um outro cenário na perspectiva aí de uma pausa longa até a retomada das competições a partir do dia 22 de julho. Importante dizer, aí em relação ao jogo de hoje, que fica aquela sensação que se o Pedro Rocha não tivesse sido expulso, o Flamengo poderia ter um desconforto maior no jogo. E eu discordo dessa narrativa. Primeiro que analisar sobre hipótese é um exercício completamente inconsistente, porque é debater sobre algo que não aconteceu. A gente deve debater sobre as coisas que acontecem. O Pedro Rocha foi expulso. Isso condicionou o jogo? Sim, claro. Facilitou a vida do Flamengo. Mas antes da expulsão, o Flamengo já tinha empilhado algumas oportunidades, tinha mais de 70% de posse de bola, diferentemente de outros jogos, em que faz 1-0 cedo e baixa suas linhas. O Flamengo não fez isso hoje, manteve a marcação-pressão, até pela característica dos 4 homens de frente. O Pedro, uma função mais específica, mas Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino, jogadores de muita velocidade, laterais muito agudos, o Ayrton Lucas e o Emerson Royal. Então o Flamengo manteve a pegada, tirando o desconforto da saída de bola do Curitiba. E aí, poderia ter feito 2-0 antes. Calhou de fazer depois da expulsão. Mas o resultado é justo e, para mim, uma situação não condiciona o resultado final do jogo. Porque muita gente lembra, né? E aí eu acho que é diferente também, né? Acho que tem semelhança no placar e a expulsão. 3-0, 3-0, expulsão. Mas não dá para comparar o Palmeiras e Flamengo com o Curitiba e Flamengo. Olha, com todo o respeito do mundo, e toda vez que ninguém fala com todo o respeito, aqui não tem respeito, né? O cara fala com todo o respeito, aí vem a trauletada. Mas com todo o respeito, se fosse assim, os mesmos 11 contra 11, em Silas, Flamengo e Curitiba... O Flamengo era superior, né? É bem melhor. Ele já fez um gol até antes da expulsão. O Flamengo jogou contra o Cusco, né? Na Libertadores. Também não tem com o Curitiba, é mais time. Mas é que ali no Maracanã, e também tem muito desse passado recente de resultados do Flamengo. Jogo contra o Vitória, eliminação de Copa do Brasil, Atlético Paranaense 1-1. Aí depois você vai contra o Palmeiras e toma essa pancada. Então, assim, tem muita resposta para se dar. E se fala, inclusive, num ambiente desse vitorioso e muitas mudanças agora nessa parada. Então você vê que ali é sempre, você tem que matar o leão todo dia mesmo. Tem jeito, cara. Não é que não dá pra ninguém relaxar e descansar. Agora, Flamengo, né, cara? Flamengo é muita qualidade. Acho que o grande desafio do treinador é quando você tem que mudar, como fez agora. Tudo bem, o Pulgar é um titular, estava fora, machucado. Everton Araújo está cada vez mais conseguindo o seu espaço ali. Luiz Araújo, você vai colocar o cara... Você está na sua posição. Samuel Lino sai na sua... O Bruno Henrique, que foi o que
girou mais livre, mas também o Bruno Henrique é capitão no Flamengo quando os outros não estão. Então, assim, é o trabalho do treinador durante os 3 dias que ele tem, entre um jogo e o outro, mostrar vídeo, quero isso. E o jogador ser obediente. O Cilinho falava pra gente, aquele time nosso do São Paulo que ganhou tudo, vocês façam o que eu tô mandando. Se vocês fizerem o que eu estou mandando e der errado, a culpa é minha. Se vocês fizerem o que der na cabeça de vocês, a culpa é de vocês e vai ter consequência. Então, assim, é isso. E na grande maioria das vezes, Léo, o que ele falava pra gente é o que ia acontecer. Então, o Leonardo Jardim está se posicionando para a entrevista, nós vamos acompanhar e depois eu quero perguntar para vocês do Pedro e do Bruno Henrique. E o Cilinho foi autor de uma das maiores frases da vida, não é do futebol. Todo dia você tem que torcer muito para encontrar 2 pessoas. Um jogador que não é inteligente e garçom lento. Eles vão te atrapalhar. O Flamengo de Léo Jardim placa uma goleada de 3-0 em cima do Curitiba em pleno Maracanã. O Maracanã recebe aí esse show aí do Flamengo, show do Pedro, show aí de Samuel Lino. E você viu aí o Rafa Marques, você viu também o Silas comentando a respeito dessa vitória grandiosa do Flamengo. O Flamengo ainda permanece em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, logo atrás do Palmeiras, mesmo tendo uma partida a menos. E agora nós temos uma parada para a Copa do Mundo. E logo após a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro retoma com força total os outros campeonatos, em especial também a Copa Libertadores da América. E claro, os 2 francos favoritos para papar aí a Copa Libertadores da América também não deixa de ser o Flamengo e o Palmeiras. E você, torcedor que chegou até aqui esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se gostar, também se inscreva em nosso canal.